Cuidado amanhã, porque o dia vai ser tenso para os mercados, isso pode impactar as criptomoedas. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que parece estar virando. Vou falar do que aconteceu, vou falar de umas notícias macroeconômicas extremamente importantes que aconteceram hoje, uma reviravolta aí, assustou o mercado. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado, dominância do Bitcoin disparou, isso é péssimo para as altcoins. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho aí embaixo para receber as notificações, deixar o like nesse vídeo para dar aquela força, deixar seu comentário também aí embaixo. E pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixem de seguir, porque ontem de noite a notícia que fez o mercado subir, a gente jogou lá no canal no Telegram. A notícia que assustou o mercado hoje a gente também colocou, então a gente está sempre mantendo o canal no Telegram atualizado, o link vai estar no primeiro comentário desse vídeo. E se você ainda não conhece a corretora Coinex, pessoal, na corretora Coinex há muita coisa interessante para quem opera criptomoedas, tá? Primeiro, ela não exige KYC, ou seja, você pode negociar criptomoedas, fazer operações em futuros na corretora Coinex sem a necessidade de mandar os seus documentos pessoais, tá? Além disso, a corretora aqui conta com vários pares no mercado spot, ela tem negociação à vista aí com muitas criptomoedas que nem estão em outras corretoras grandes ainda, tá? Então, muita coisa legal. Ela tem aqui o mercado de pré-tokens, né? Você consegue aí especular sobre tokens que ainda não foram lançados, tá? Você consegue aí possivelmente ganhar dinheiro ou apostar, né, na valorização desses tokens aí que ainda vão ser lançados no mercado. Então, para quem gosta de operar esses tokens novos aí, pode ser interessante. Tem também, pessoal, o mercado de futuros, que te permite fazer operações aí alavancadas em várias criptomoedas, tá? Vários pares aí de moedas que tem aqui na corretora Coinex. Tem aí vários tipos de ordens, tem os tipos de stop, tá? Tem como você fazer operações na margem cruzada, na margem isolada, tá? Tem muita coisa. E se você tem medo aí de operar futuros, ela tem aqui a negociação simulada. É um simulador onde você opera aqui com saldo fictício, tá? Que você cria aqui na sua conta e você pode testar a corretora, fazer operações na conta simulada para entender como funcionam esses tipos de ordem, né? Ordem stop, alavancagem, a margem isolada, a margem cruzada, tá? Então o link vai estar aí fixado no primeiro comentário deste vídeo também. E bora lá falar da situação do Bitcoin. Indo aqui para o gráfico do Bitcoin, meus amigos, o que está acontecendo hoje, tá? A gente teve aí um dia em que o mercado ele simplesmente derreteu, né? O Bitcoin nos últimos dias tinha rompido para cima ali uma flâmula com alvo lá no 117 mil, mas algo inesperado aconteceu hoje e agora o que eu estou vendo aqui para o Bitcoin está praticamente invalidando aquela flâmula, tá? E na minha visão, o Bitcoin no gráfico de uma hora formou um topo duplo, né? Um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Se a gente fizer aqui um desenho, uma projeção desse topo duplo alto está na região dos $102.400, tá? Então o gráfico está indicando que o Bitcoin pode retestar aquela região ali dos 102, na qual ele esteve aí nos últimos dias, tá? Então uma notícia ruim aí para o Bitcoin, para as criptomoedas em geral, porque quando o Bitcoin cai, as altcoins costumam cair muito mais, tá? Infelizmente agora eu não estou vendo sinais novos de alta aí para o Bitcoin, não estou conseguindo fazer uma projeção aí confiável de alta. Aquele triângulo simétrico lá, ou flâmula, tá inválido? Pessoal, tá quase, tá? Porque o Bitcoin tá voltando muito, ele não pode voltar tanto assim, tá? Então, a gente tem que entender também o que está por trás desse movimento, né? A gente vê que o mercado americano fez um movimento bem parecido com o do Bitcoin. Subiu forte ontem de noite, o Bitcoin não subiu forte ontem de noite, né? Mas ele subiu e hoje o mercado americano devolveu tudo, tá? Isso aconteceu, pessoal, principalmente porque a gente teve uma reviravolta. Ontem de noite a gente teve uma notícia boa, né, de que o judiciário dos Estados Unidos, ele meio que cancelou aí o tarifaço de Trump, tá? Ele colocou como ilegal e acabou com aquele tarifaço que Donald Trump havia imposto lá no dia 2 de abril. Mas, meus amigos, o que aconteceu hoje? Pois é, pessoal, um tribunal aceitou o recurso que Donald Trump entrou lá nesse tribunal e anulou que havia anulado a maior parte das tarifas, né? E nisso as tarifas foram restabelecidas, tá? Ou seja, os Estados Unidos está virando a verdadeira república das bananas, tá? Cada um faz o que quer, cada hora é uma coisa, um dia tem tarifa, no outro não tem tarifa, isso gera muita incerteza para empreendedor, para
para investidor, tá para todo mundo, porque você nunca sabe se vai ter tarifa ou não, né? Virou uma verdadeira república das bananas, virou uma bagunça, virou um caos, tá? Eu sei que muita gente vai falar, ah, não, Tainan, não pode falar isso do Trump, não pode falar isso dos Estados Unidos, mas pessoal, pelo amor de Deus, tá todo dia, bota tarifa, tira tarifa. Hoje também o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, disse que as negociações em relação às tarifas com a China estão paradas, tá? Ou seja, meus amigos, difícil a gente ter aí alguma previsibilidade, né, com isso mudando o tempo inteiro, tá? É realmente uma bagunça e fica difícil aí de operar as criptomoedas, porque infelizmente as criptomoedas estão acompanhando esses eventos macroeconômicos, tá? Hoje a gente teve também, pessoal, dados macroeconômicos importantes, tá? A gente teve revisão do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos e não foi tão ruim quanto o mercado esperava. O mercado estava esperando um decrescimento de 0,3% e o decrescimento nessa segunda revisão que a gente teve hoje foi de menos 0,2%, tá? Ou seja, um decrescimento, mas um decrescimento menor do que o esperado, tá? A queda no PIB ali do primeiro trimestre é atribuída principalmente à questão das tarifas, tá? Porque muitos empresários e importadores sabiam que Donald Trump iria impor tarifas, né? E nisso eles correram para importar a maior quantidade de produtos possíveis aí para os Estados Unidos para criar um estoque e conseguir lidar aí com as tarifas que iriam fazer os preços desses produtos aumentarem, né? E isso aí acabou afetando o PIB dos Estados Unidos, já que a balança comercial, né, o saldo líquido de exportações e importações, ele acaba entrando ali no cálculo do PIB, tá? Isso aí acabou prejudicando aí a atividade econômica dos Estados Unidos e esse dado de hoje aí ele veio um pouquinho melhor do que o mercado esperava, o que é bom, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente teve os dados pedidos iniciais de seguro-desemprego da última semana, que, meus amigos, surpreendeu para cima, viu? Veio 240 mil, enquanto esperado eram 229, tá? Então, isso aí fez o mercado olhar com uma certa desconfiança. O que será que está acontecendo? Será que estão havendo menos contratações? Né? Por que será que estão havendo essas demissões? Será que a gente já está tendo algum efeito aí de recessão mesmo por causa das tarifas? Eu não sei, viu, pessoal? Mas eu só sei que o mercado ficou aí um pouco curioso, tá? O que a gente sabe aqui, né, de antemão, é que esse nível aqui de 240 mil pedidos por seguro-desemprego não é um nível alto, é um nível aí bastante tranquilo até, quando a gente olha aí momentos históricos, momentos de crise, tá? Geralmente em momentos de crise, esse nível de pedidos iniciais de seguro-desemprego ultrapassava 300 mil na semana, tá? Então nesse nível aqui tá bem tranquilo, os dados aí vieram até comportados, vieram tão diferentes do esperado, tá? Mas atenção, porque amanhã, meus amigos, a gente vai ter o dado de inflação mais esperado dos últimos tempos, que é o famoso núcleo do índice de preços PCI, tá? Que é o dado de inflação que o Fed olha para decidir o que vai fazer com as taxas de juros, tá? Se esse dado amanhã vier acima do esperado, a gente pode ter queda no mercado. Por um outro lado, se ele vier aqui dentro, ou principalmente se ele vier abaixo do esperado, a gente pode ver o mercado dando uma subidinha, porque o mercado pode entender que o Jerome Powell, que o Fed vai ter que cortar os juros em breve, tá? E lembrando, pessoal, o último dado do PPI que a gente teve, que é um dos dados aí que tem muitos inputs que são usados também para calcular o PCI, ele veio bem abaixo do esperado, tá? Veio mostrando uma das maiores deflações aí dos últimos anos, talvez de mais de 10 anos. Então, o que foi ali um sinal de que a gente pode ver uma surpresa boa nesse dado. Se esse dado vier melhor do que o esperado amanhã, eu acho que o mercado pode começar a botar pressão no Fed para eles cortarem os juros, tá? Lembrando que na semana que vem é uma semana bastante intensa, né? A gente vai ter ali dados macroeconômicos relevantes a semana inteira, tá? Então o mercado vai estar ali bem intenso na próxima semana. Lembrando, tá, pessoal, na próxima semana, às 2 horas da tarde da próxima segunda-feira, dia 2 de junho, a gente vai ter discurso do Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, e ele vai estar falando publicamente às 14 horas da tarde, tá? E o mercado vai estar ansioso para saber o que ele vai falar depois desse dado de amanhã, dependendo de como esse dado vier, tá? Então, mercado aí bastante tenso, bastante ansioso para o que vai vir nos próximos dias. Em termos aqui de análise de sentimento, pessoal, a gente tem aí também uma subida aí do long short ratio nas últimas horas, tá? Mas sem uma subida do open interest, né? Isso, por um lado, é bom porque não sinaliza aí que a gente está tendo aí o pessoal abrindo muitas posições long, tá? Porque isso aí indicaria mais queda, tá? Mas no geral a gente tem mais pessoas apostando na alta do que na queda, o que costuma ser ruim para o Bitcoin, porque quando a maioria aposta na queda, na alta, as baleias costumam fazer o movimento contrário, que é jogar o mercado para baixo, infelizmente, tá? A gente também não pode deixar de olhar, pessoal, para os indicadores
de sentimento aqui da High Block, né? Quando a gente vai ali para o Liquidation Rich Map, a gente vê aí, pessoal, que temos aí mais liquidez acima do que abaixo. A gente já tinha alguma liquidez abaixo aqui, mas nessa queda de hoje o Bitcoin pegou, tá? Será que depois de pegar essa liquidez aqui, agora ele vai buscar a que está acima ali na região dos 111 mil? Se for, é bom para o mercado, viu, pessoal? Agora, eu acho que vai depender muito dos eventos dos próximos dias, tá? Esse dado de inflação amanhã vai chamar atenção, essa questão das tarifas também, esse vai e volta das tarifas todas as horas aí, eu acho que isso está minando a confiança do mercado, está fazendo os investidores terem uma sensação de que as coisas estão muito incertas e não está valendo aí correr risco, por exemplo, em ativos de renda variável, tá? Mas no geral o mapa de calor está mostrando que a gente consumiu liquidez abaixo, agora teríamos ali mais liquidez acima ali na região dos 111. Em termos de análise das altcoins, pessoal, a notícia ela infelizmente é ruim, tá? A dominância do Bitcoin voltou a subir forte, o que é muito ruim para as altcoins, tá? A gente tem aqui, pessoal, a Ethereum, tá? Que estava ali bem forte, mas caiu, mas ainda segue dentro daquele triângulo ascendente que a gente comentou nos últimos dias, né? Enquanto a Ethereum estiver aqui, beleza, tá? Não é um sinal de queda, não vejo aqui nenhum padrão gráfico indicando queda para a Ethereum por enquanto, uma queda maior, tá? Só que a Ethereum não pode romper para baixo a região ali dos 2.450. Se isso aí acontecer, aí a coisa começa a ficar muito feia, tá? Mas se nas próximas horas a Ethereum respeitar esse triângulo aqui e acabar rompendo para cima a região ali dos 2.750, aí ela pode buscar o alvo ali na região dos 3.400, que seria o alvo desse triângulo ascendente. Então vamos ficar de olho aí para ver qual vai ser o próximo rompimento da Ethereum, tá? Solana, meus amigos, para mim validou ali aquela cunha descendente, tá? Porque voltou demais, tá? Infelizmente a situação da Solana aí não tá legal agora e temos que ficar atento, porque se a Solana romper os 160 para baixo, ela forma ali um padrão gráfico conhecido como topo duplo, né? Que é um padrão que normalmente reverte a tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Então, só para vocês saberem aí o que está acontecendo, tá? A da Cardano, meus amigos, para mim também validou ali aquela cunha descendente, tá? Agora, a situação da Cardano ficou bem difícil aqui, com ela testando a região dos 70 centavos. Se a Cardano romper para baixo 70 centavos, pessoal, ela vai formar um topo duplo padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa, com alvo lá nos 60 centavos. Tá? Então fique de olho, ela está testando a região, ainda não rompeu, mas se romper a coisa complica bastante, tá? Binance Coin, meus amigos, Binance Coin aí caiu um pouco hoje, mas não tanto quanto as outras criptomoedas. Graficamente ela não invalidou aquela cunha descendente que ela rompeu com o alvo lá no 715. E hoje a gente teve uma notícia aí de que a apelação ali da SEC, se eu não me engano, contra a Binance, ela foi retirada, né, de forma unânime, tá? De forma ali, sem precisar de uma negociação. Isso aí fez, com certeza, o mercado olhar melhor para o token BNB, tá? Outra moeda aí que teve um dia ruim foi a XRP. A XRP acabou rompendo para baixo ali aquele retângulo, né, com alvo ali, vamos ver aqui, onde que estava o alvo desse retângulo aí, que ela estava testando bastante, a XRP estava fraca, tá? Já bateu o alvo ali na região dos 2 dólares e 13 centavos, agora não temos alvos novos. Dogecoin, pessoal, tá andando de lado aí, tá? Infelizmente ela, andando de lado não, né? Infelizmente ela invalidou ali aquela cunha descendente, tá? Que estava fazendo a projeção lá nos 29 centavos. A impressão que eu tenho aqui agora é que a Dogecoin está prestes a formar ali topo duplo, tá? Se ela fechar ali abaixo dos 20 centavos de dólares ali no gráfico diário amanhã, isso aqui, meus amigos, vira um topinho duplo e o alvo para Dogecoin não vai ser nada legal, tá? É lógico, pessoal, as coisas podem mudar até amanhã, tá? Nas próximas horas aí a gente vai ter muitos eventos, inclusive a gente vai ter vencimento de opções amanhã, isso aí mexe com o mercado, costuma fazer as criptomoedas caírem antes desse evento, tá? Mas a impressão que eu tenho é que a Dogecoin tá rompendo para baixo um topo duplo com alvo nos 17 centavos, tá? Token Tom do Telegram, meus amigos, está andando de lado ali naquela região dos 27 centavos, como já estava. Desculpa, tá? Token Tron, tá? Da rede Tron. Tá andando de lado aí como já estava nos últimos dias, tá? Sem padrões gráficos novos. Token Tom, meus amigos. Token Tom subiu forte hoje de noite, novo aí, com algumas notícias aí relacionadas ao Telegram, né? Eles terem conseguido captar ali uma grande quantidade de dinheiro ali para rolar a dívida que o Telegram tem, tá? Isso aí fez o mercado comprar esse token, né? Mas nas últimas horas aí ele se estabilizou nessa região dos 3,30. Avax, meus amigos, token Avax aí parece também estar formando aí um topinho duplo, tá? Se a gente olhar aqui, a Avax está prestes a romper a região dos 21 dólares e 20 centavos. Se isso acontecer, meus amigos, a gente vai ter alvo aí para a Avax
lá na região de aproximadamente 17 centavos de dólares, tá? Então cuidado aí com o token AVAX. AVE, pessoal, dá para considerar que ela já bateu ali o alvo era nos 290, tá? Mas infelizmente ela não conseguiu aí resistir à queda do mercado, ela caiu bem hoje, tá? Não vejo um padrão gráfico por enquanto para a AVE, mas fato é que ela agora não está mais na formação de alta ali, ela não está dando sinais de que pode subir mais, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, SUI, tá? SUI já estava meio fraca aí nos últimos dias e agora ela está aí numa região importante. Se ela romper os 3,40 para baixo, a coisa complica muito para a SUI, tá? Por enquanto ela está segurando o suporte. NIR, pessoal, NIR andou caindo aí nas últimas horas, tá? E se ela romper para baixo aqui, essa região de aproximadamente 2 dólares e 65 centavos, ela vai formar ali um topo duplo, um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa e o alvo para ela vai estar na região dos 2 dólares e 21 centavos, tá? Outra criptomoeda importante aí do mercado, meus amigos, é a Chainlink, tá? A Chainlink, meus amigos, tá ali começando a ir por um caminho que ela vai invalidar esse ombro cabeça ombro invertido muito rápido, viu? Infelizmente com essa queda do mercado, ela acabou recuando, tá? E a impressão que eu tenho é que agora a Chainlink está prestes a invalidar aquele ombro cabeça ombro invertido, se ela romper para baixo a região dos 13 dólares, tá? E meus amigos, a impressão que eu tenho aqui é que ela está formando um topinho duplo, tá? E se ela se mantiver aqui abaixo dessa região dos 15 dólares, aí o alvo desse topo duplo da Chainlink vai estar ali na região de aproximadamente 12 dólares e 71 centavos. Tá? Então, muito cuidado aí com a Chainlink. E um alerta importante, pessoal. Amanhã, ali por volta das 5 horas da manhã, a gente vai ter um grande vencimento de opções da Deribit. Tá? Esse é um dos maiores. Tá? 10 bilhões de dólares em opções vão expirar ali nesta sexta-feira. E isso normalmente mexe com o mercado, tá? A faixa de preço aí entre 95 mil e 105 mil dólares é crucial aí para os traders aí, de opções, tá? Isso aí indica um risco direcional aí para o Bitcoin nesta faixa de preço. Então, até às 5 horas da manhã, meus amigos, a gente pode estar vendo o mercado mais agitado, tá? Depois, né, a gente vai ter os dados macroeconômicos ali de inflação às 9h30. Então, assim, o dia amanhã tende a ser um dia tenso aí com tudo que está acontecendo aí para o Bitcoin, para as criptomoedas. Tá? E no mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal Criptográfico do YouTube, lá pelo canal do Telegram, onde eu mando as notícias em primeira mão. Desejo a todos uma excelente noite de quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.